Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta segunda, o primeiro vídeo desta semana que com toda certeza, como eu já falei ontem e volto a repetir hoje, será uma das semanas mais importantes do Vasco nestes últimos anos. Hoje teremos a reapresentação do elenco no CT Moacir Barbosa. Hoje teremos a entrevista coletiva do novo técnico Maurício Barbieri, que vai comandar o Vasco pelos próximos 2 anos. Hoje, com toda certeza, teremos anúncio de reforços. Hoje começa esta semana que será bastante agitada. E é claro, a gente vai falar sobre isso num clima muito bom, pois na noite de ontem, domingo, foi confirmado, ainda não anunciado oficialmente, mas certo, Pedro Raul, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022, será o novo reforço do Vasco para 2023. Aumente as suas expectativas, torcedor. O Vasco, no ano que vem, na próxima temporada, não entrará para não cair. Entrará para disputar. E entrará novamente para dar alegria a todos nós, torcedores vascaínos. Se o Brasil não dá alegria, meus amigos, pode ter certeza que o Gigante da Colina vai dar em 2023. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, num clima, é claro, mais gostoso do que nesses últimos vídeos, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Quero também agradecer a todos vocês, pois ontem conseguimos, com a ajuda aí de cada um, chegar à marca dos 76.200 inscritos. Agora a nossa nova meta é chegar ainda hoje. Tenho certeza que vamos conseguir nesta segunda-feira a marca dos 76.300 inscritos. Sem um dia, tenho certeza que juntos iremos conseguir. Então é claro, se inscreva aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser inscrito do canal Gigante, vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia. Larga também o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Você não tem noção o quanto é importante a sua participação. Aqui também nos comentários, deixa a sua opinião. Eu achei uma baita contratação do Pedro Raul. E você? Larga aqui embaixo e, é claro, também ative seu sininho de notificação. Não por mim, mas para que você não perca nada do que acontece no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois na noite de ontem, o jornalista Vene Casagrande trouxe a confirmação. Pedro Raul será o novo reforço do Vasco para 2023. Era um casamento que estava nítido. Iria dar certo. Todo mundo estava vendo que o Pedro Raul seria um reforço do Vasco. Mas eu, você e todos nós, torcedores vascaínos, que de fato apanhamos tanto nesses últimos anos, a gente sempre fica meio receoso, nunca dá a notícia por completo, até por pensar, aos 45 minutos do segundo tempo, alguma coisa vai dar errado e o Pedro Raul não vai chegar. Mas ontem, após todas as informações, de fato, tudo leva a crer, tudo dá a entender que ainda hoje, quem sabe, o Pedro Raul pode vir até mesmo a ser anunciado pelo Vasco da Gama. Ontem, o jornalista Marcos Vasconcelos, que é da Rádio Tupi, através de suas redes sociais, trouxe a confirmação que hoje o Pedro Raul estará indo ao CT Moacir Barbosa realizar os exames médicos. Caso, é claro, durante a realização desses exames viesse a dar tudo certo, o atacante iria logo em seguida assinar o contrato com o Vasco, ser anunciado e já até mesmo iniciar a pré-temporada com o Gigante da Colina durante esses próximos dias. O jogador já está no Rio de Janeiro, esta informação trouxemos ontem a vocês. E para complementar toda a notícia, o Vene Casagrande realmente em detalhes trouxe tudo o que aconteceu se tratando da contratação do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E antes da gente prosseguir com as informações, eu quero falar um pouquinho sobre esse atacante que chega ao Gigante da Colina. Você aí, que tanto ficou desanimado nestes últimos dias com relação à contratação, com relação ao elenco que será montado o Vasco para 2023, torcedor vascaíno pode se alegrar, pois é um baita reforço. Eu vi flamenguista nas redes sociais falando, o Flamengo deu mole, era para ter levado Pedro Raul. Então é uma baita contratação, é uma grande oportunidade de mercado do Vasco. Pedro Raul começou a carreira no Aimoré em 2016,
teve as suas primeiras partidas no Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Em 2017 e 2018, ele teve uma pequena passagem pelo Vitória de Guimarães lá em Portugal. Foram exatamente 24 partidas pelo time profissional do Vitória de Guimarães e 4 gols marcados. Após esse período, ele chegou ao Atlético Goianiense em 2019, já se destacando, 47 partidas, 12 gols e 2 assistências, e logo no ano seguinte ele chegou ao Botafogo. Para quem é carioca, aqui do Rio de Janeiro e tem um contato maior com o Botafogo, sabe muito bem da grande temporada que o Pedro Raul realizou pelo Alvinegro. Em 39 partidas foram 12 gols marcados e 2 assistências, números aí semelhantes ao do Atlético Goianiense. Por esse bom ano, foi vendido ao Kashiwa Reysol, do futebol japonês. Foram 11 partidas, 3 gols, 3 assistências, e logo em seguida foi emprestado ao Juárez do México. Não deu muito certo por lá. O Vasco tentou a contratação do Pedro Raul no início desse ano, as negociações acabaram não avançando. Ele chegou para reforçar o Goiás. E no Goiás, na boa, fez uma temporada, com todo respeito, mágica. Foram 50 partidas, 26 gols e 2 assistências. Você até pode se perguntar: pô, Lucas, 50 partidas e 26 gols é um número bom, mas não é esse número mágico todo. Gente, era o Goiás. Não era um time que tinha um elenco mágico, não era um time que dava bola ao Pedro Raul durante toda a partida e fazia com que o atacante chegasse mais fácil ao gol. Então, realmente, o Pedro Raul chegou a 26 gols na temporada com um elenco limitado. Mesma situação do Germancano no Vasco. Se o Germancano lá em 2020 conseguiu ter um alto desempenho com a camisa do Vasco da Gama com um elenco fraco, a gente viu o que o Cano fez no ano passado, aliás, na última temporada, neste ano com o Fluminense, porque tinha um elenco melhor. Então imagina-se que com um elenco não tão bom assim como era do Goiás, o Pedro Raul conseguiu ter sucesso. Imagina com jogadores bons ao lado, como a gente, é claro, também crê que vai ser na próxima temporada com o Vasco da Gama. Então é uma grande expectativa sim por parte do torcedor. Um jogador jovem, de apenas 26 anos, 1,92 m de altura, e 86 quilos. Sobre as negociações, como a gente trouxe para vocês, Vene Casagrande realmente complementou totalmente a notícia quando ele informou, né, sobre a situação do Pedro Raul. Ele confirmou que ele de fato chega hoje ao CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos, testes físicos, e se for aprovado, vai assinar o contrato com o Vasco da Gama pelo menos de 3 anos, ou seja, ele vai assinar um contrato com o Vasco pelo menos até 2025. Com os demais atletas também, é claro, ele vai iniciar essa pré-temporada. Segundo ainda apurou a reportagem do dia, no caso da coluna do Vene, o Vasco vai pagar 2 milhões de dólares, da cotação atual em torno de 10 milhões e meio de reais. Vai pagar inclusive esse valor de forma parcelada, não será à vista. Muitas pessoas, torcedores do Vasco, inclusive falaram: a 777 não é o clube do dinheiro, por que vai parcelar uma compra? Gente, quem entende de negócio são eles. Se o Vasco hoje está comprando, é porque tem grana para comprar. Inclusive, quem participou dessa negociação foi o Abel Braga. O Abel, novo diretor técnico do Vasco, foi fundamental para que o Pedro Raul chegasse ao Gigante da Colina. Ele sentou, no caso, né, o Pedro Raul com o Abel Braga, eles conversaram. O ex-treinador e hoje diretor apresentou o projeto do Vasco para o Pedro Raul e acabou trazendo mais confiança ainda para que o atacante tomasse essa decisão de fechar com o Gigante da Colina. A negociação não foi fácil, o Vasco teve que convencer tanto o Kashiwa Reysol, no caso, né, a vender o atacante, o que também não foi algo tranquilo, porque foi uma grande temporada o Pedro Raul com a camisa do Goiás. Então, é claro, o time que detém os direitos econômicos do atleta, que é o Kashiwa Reysol do Japão, queria a permanência do jogador, e além também da forte concorrência que tinha no mercado. O atacante se valorizou muito, muitos clubes queriam o jogador para o ano que vem, mas ele optou pelo projeto do Vasco. Inclusive o Cruz Azul, clube do futebol mexicano, realmente fez uma oferta muito boa, milionária, ofereceu um contrato altíssimo, mas ele preferiu permanecer no Brasil e vestir a camisa do Gigante da Colina. Pedro Raul, confirmado, será o novo reforço do Vasco para 2023. Expectativa ainda hoje que esse anúncio aconteça. Ainda rapidamente, né, falando sobre Abel, mas é claro, antes, como eu já perguntei a vocês lá no início, deixe nos comentários se você acha que o Pedro Raul é um bom reforço para o nosso Gigante da Colina. E o Abel Braga, além de ter ajudado, né, a gente teve informações aí através de algumas páginas do Twitter, que além do Abel, através de algumas páginas não, né, através da página Arena Cruz Maltina, que além do Abel ter ajudado a chegada do Pedro Raul ao Vasco, ajudou também a chegada do Barbieri. O Barbieri realmente teve uma conversa com o Abel. O Bahia, que agora está com o Grupo City, fez uma oferta pelo
Barbieri, chegou a sentar, formalizar uma proposta, mas após essa reunião com o Abel Braga, o Abel conseguiu trazer o Barbieri ao gigante da Colina. Então a gente vê que, de fato, o nosso atual diretor técnico, ex-treinador, está tendo uma influência muito grande nos bastidores para montar esse elenco do Vasco no ano que vem. Uma influência positiva, conhece muito de mercado, conhece muito de atleta, conhece muito de futebol e vai ajudar demais o Vasco da Gama, principalmente nesse momento, nesse off aí, né, com relação a contratações para a próxima temporada. E até ainda, falando sobre isso, né, falando sobre ano que vem, ontem o jornalista Emerson Rocha trouxe uma informação muito importante. Nenê, o meio-campo de 41 anos, que vestiu a camisa de número 10 na última temporada, fica no Vasco. O Vasco fez uma proposta pelo jogador há alguns dias atrás, o Paulo Brax realmente formalizou o Nenê, que gostaria de permanecer com camisa 10 até o término do Campeonato Carioca. Ele demorou, mas ontem teve a confirmação, aceitou. O Nenê vai assinar um contrato com o Vasco de 4 meses até abril deste ano, exatamente até a final do Campeonato Carioca. Após esse período, o Nenê vai conversar com a diretoria, vai conversar com o Paulo Brax, vai conversar com o Barbieri, vai conversar com o Abel Braga para saber o futuro. Há uma possibilidade, inclusive, dele após, né, caso venha anunciar a sua aposentadoria ao término do contrato com o Vasco da Gama, ele ingresse já logo em seguida numa função na base do Vasco da Gama. O Nenê tem um desejo muito grande, né, de ingressar na área profissional do futebol, não realmente deixar passar, se aposentar e ficar de férias. Ele já quer começar um novo trabalho, já quer realmente entrar forte trabalhando profissionalmente dentro de um clube, agora fora do campo. E a expectativa é que isso aconteça logo em seguida no Vasco, onde ele perdão, tem um papel de referência muito grande, né, para os jogadores mais jovens. É de fato um ídolo para essa nova geração de torcedores de Cruz Maltino, e a expectativa é que isso aconteça. Nenê fique apenas até o término do Campeonato Carioca, após inicie o seu trabalho já numa função em um novo cargo nas categorias de base do Vasco da Gama. O que você achou? Concorda com essa ideia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora, né, para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre duas informações rápidas. Neste último sábado, se eu não me engano, no Acorda Vascão, sábado de manhã, eu trouxe uma informação que o goleiro Léo Jardim seria um dos alvos do Vasco para a próxima temporada, um goleiro que está atualmente no Lille, e ontem o portal IG confirmou que de fato o Vasco tem um interesse sim na contratação do goleiro, porém hoje o clube francês resiste e não tem a intenção de liberar o atleta nesta janela de transferência. Por enquanto, o Lille tem o desejo de utilizar o goleiro de 27 anos e está, nos planos do clube francês, então dificilmente o Vasco irá conseguir a contratação desse atleta que tem contrato com o Lille até junho de 2024. Além desse clube francês, no caso o goleiro tem passagens por Rio Ave e Boa Vista, ambos clubes do futebol português. Então o Vasco, além, é claro, de ter esse interesse confirmado, como a gente já trouxe para vocês, o Léo Jardim vai ter em outros nomes, caso de Kehler, que também o Vasco tem como principal alvo, caso de Marcelo Grohe, caso de vários nomes aí no mercado, para ser o camisa 1. Até porque, como confirmado, o Thiago Rodrigues não fica para 2023. E para finalizar, falar sobre, no caso, Diego Valois, o atacante colombiano que hoje veste a camisa do Talleres e teve realmente uma proposta formalizada por parte do Vasco, está numa situação hoje bastante complicada. O Vasco ofereceu nestes últimos dias $2 milhões pela contratação do atleta, o mesmo valor do Pedro Raul, $10,5 milhões. Porém, a informação que a gente tem é que o Talleres, clube que detém os direitos econômicos do Diego Valois, não aceitou essa primeira proposta. O Talleres pede valor próximo de $6 milhões, algo em torno aí dos 25, 30 milhões de reais, um valor aproximado a este que hoje o clube argentino quer. O presidente, no caso inclusive do Talleres, se posicionou sobre isso. O presidente argentino Andrés Fassi confirmou que é o interesse do Brasil, no caso do Vasco, do Bahia, confirmou que é o interesse da Alemanha, porém, por enquanto, quem formalizou a proposta foi o Cruz Maltino. E caso o Vasco queira permanecer com as negociações e, inclusive, contratar o jogador, terá que aumentar a proposta. E aí, vale a pena contratar outro atleta de 26 anos, com características de velocidade, que marcou 8 gols e deu 2 assistências em 36 jogos nesta temporada de 2022 pelo Talleres? Deixe a sua opinião aí nos comentários. É um jogador realmente de futebol colombiano, um atleta que quer vestir novos ares para que possa, futuramente, ser um dos destaques da sua seleção. Ele sabe que é necessário sair da Argentina para conseguir destaque e ser uma peça importante na seleção do seu país. Vale a pena? Volto a repetir.
Deixe a sua opinião aí embaixo. O Vasco segue reformulando, essa será uma semana importante e meio-dia estaremos aqui com o Fala Gigante falando sobre a entrevista, meio-dia não, perdão, 1 hora, né? Sobre a entrevista do Barbieri, vamos falar sobre reforços, contratações desta semana que será importantíssima. Expectativa de Júnior Urso ser anunciado, Patrick de Luca, Pedro Raul, muitas novidades, muitas informações. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, se inscrevam, deixe seu like, ative o sininho de notificação e saudações vascaínas.